Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula aqui do Aprova Rápido. E o assunto da vez agora, dentro da geometria espacial, são os poliedros. Bom, os poliedros são sólidos tridimensionais com faces poligonais planas, ou seja, são os sólidos limitados por polígonos planos. Então aqui a gente vai apresentar alguns para vocês. Aqui nós temos o hexaedro regular, que a gente também conhece por cubo. A gente tem o octaedro, a gente tem o tetraedro regular. E temos aqui o icosaedro, que é aquele que vai ter 20 lados. Mais tarde a gente vai inclusive classificar esses polígonos todos. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é trabalhar com cada um deles. Observe, nós temos um prisma hexagonal regular. Esse prisma hexagonal ele está planificado na figura ao lado. Então, o que nós temos é as arestas, onde as arestas são nada mais nada menos do que os lados das figuras geométricas que vão compor a limitação desse sólido. Nós temos os vértices, que são os cantinhos aí, as partes onde nós podemos limitar por pontos. E nós temos as faces, que são essas contagens aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais e mais duas bases, né? Então aqui 7 e 8. Então nós teremos 8 faces aqui. Então o prisma hexagonal regular, ele vai possuir 8 faces, ele vai ter 12 vértices, no caso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e ele vai possuir 18 arestas. Então aqui na parte de cima eu tenho 6 arestas, 3, 4, 5, 6, embaixo mais 6, 12, e aí as laterais, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arestas. Então, o que a gente tem aí são a contagem das faces, dos vértices e das arestas. Até agora, todos aqueles exemplos da página inicial e também esse poliedro que nós apresentamos são poliedros do tipo convexos. Nós também temos a possibilidade de encontrar poliedros que não são convexos. Então, percebam, aqui eu tenho um poliedro que é convexo. Por quê? Porque sempre que eu colocar um ponto e outro ponto e fizer a ligação desses dois pontos, ao ligar os pontos, eles não vão ter nenhuma parte dessa reta que vai ficar fora do meu sólido. Agora, no caso desse segundo sólido aqui apresentado, nós vamos colocar um ponto aqui e outro ponto do lado de lá. Quando eu fizer o traço, uma reta que liga os dois pontos, eu vou descobrir que vai ter uma parte dessa minha reta que vai ficar fora do sólido. Nesse caso, a gente vai dizer que esse poliedro ele é não convexo. Então, nós temos o poliedro convexo aqui. E aqui a situação apresentada nos dá um poliedro não convexo. Então, aqui nós temos um desenho que pode ilustrar melhor a situação. Esse aí é o que a gente vai chamar de poliedro não convexo. Podemos também dizer que os poliedros eles possuem uma nomenclatura específica. E essa nomenclatura está relacionada com o número de faces para que seja dado o nome a esse poliedro. Então, observem, número de faces do poliedro. Se eu tenho um poliedro que tem 4 faces, eu vou chamar ele de tetraedro, e o prefixo utilizado, tetra. Temos o de 5 faces, que é o pentaedro, prefixo penta. Hexaedro, que no caso teríamos aí prefixo hexa, de 6. 7 lados, heptaedro, prefixo hepta. 8 lados, octaedro, prefixo octa. 12 lados, dodecaedro, prefixo dodeca. E 20 lados, icosaedro, prefixo icosa. Então, nós temos aí condições de dar nome aos nossos poliedros a partir do número de faces estabelecida. Vamos tratar da questão dos poliedros regulares. É denominado poliedro regular todo poliedro convexo que suas faces são polígonos regulares congruentes entre si. E seus ângulos poliédricos também são congruentes. Vamos por partes, vamos demonstrar isso.
Um outro nome que é dado para esses poliedros regulares é conhecido como sólidos de Platão, em homenagem a Platão, que utilizava para explicar os fenômenos da natureza. Temos 5 poliedros regulares existentes e vamos apresentá-los com as suas características. O primeiro deles é o tetraedro regular. Ele tem 4 faces, como o próprio nome diz, tetra, 4, e a planificação dele resulta em 4 triângulos equiláteros. Então, nesse caso, figuras regulares, por isso ele é dito um sólido de Platão ou um poliedro regular. 4 triângulos, 4 faces triangulares ou 4 triângulos equiláteros, formando as faces, 4 vértices, 1, 2, 3, 4 e 6 arestas, que são os pontos que ligam cada um dos lados do meu poliedro. Temos também o hexaedro regular, que tem 6 faces, e a sua planificação aqui já nos mostra essas 6 faces, são 6 faces quadradas, e aí a gente vai ter 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas. Então aqui, se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices e 12 arestas, que são os 12 lados aqui de cada um dessas figuras aqui. Bom, depois disso a gente tem o dodecaedro regular. A planificação dele são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pentágonos que estão justapostos. Então, olha só, 12 faces pentagonais, 20 vértices e 30 arestas. Temos o octaedro regular, onde a gente vai ter 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. E, por fim, o icosaedro regular, que tem uma planificação onde eu encontro 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Então, esses são os poliedros regulares, também conhecidos como sólidos de Platão. Agora a gente vai falar da relação de Euler, ou Euler, dependendo de como fica a pronúncia aí. A relação de Euler tem uma propriedade importante que relaciona os vértices, as arestas e as faces de acordo com a relação V menos A mais F igual a 2, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do seu poliedro. Aqui a gente tem um exemplo para poder trazer para vocês. Como é que seria a contagem e depois a aplicação da fórmula na relação de Euler? Então eu tenho que o número de vértices presentes nessa figura seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu teria 8 vértices. Eu teria arestas. Vamos fazer a contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contamos as 12 arestas. 12 arestas. E eu tenho também a quantidade de faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, o F meu igual a 6 faces. Quando eu jogo na relação de Euler, eu tenho V menos A mais F igual a 2. Então, a gente pode escrever que 8 menos 12 mais 6 tem que ser igual a 2. Ou seja, 8 menos 12 vai dar menos 4. Mais 6 é igual a 2. 2 é igual a 2. Ou seja, isso é verdadeiro, então mostra que realmente a relação de Euler ela tem validade para quando a gente tem os nossos poliedros especificados. Para um poliedro convexo qualquer, a relação S igual a V menos 2 vezes 360, onde V é o número de vértices do meu poliedro, determina a soma das medidas dos ângulos de todas as faces presentes nesse poliedro. Então, quando eu preciso saber quanto é a soma das medidas dos ângulos de todas as faces, basta utilizar essa formulazinha da soma, onde V são os vértices presentes no meu poliedro, menos 2 vezes 360. No mais, pessoal, é isso. Bons estudos. Aproveitem aí para fazer exercícios relacionados à lista que está com vocês aí. E
Até a próxima.